Olá, iniciando a nossa nova temporada, Estúdio Empório Design, o podcast oficial da Empório Design. E nesse período nós vamos trazer pessoas aqui muito especiais, materiais, conteúdos relevantes como arquitetura, como mobiliário, design, bem-morar. Então não perca a oportunidade. Acesse o nosso canal, curta, compartilhe nas redes sociais, porque terá temas super interessantes. E nós vamos falar agora, nessa temporada, com a nossa convidada especial que já está aqui, sobre o nosso tema dos 18 anos em Empório Design, que é Lar, Vidas e Conexões. Agora você já imaginou a profundidade desse tema, que foi a nossa campanha dos 18 anos. A Empório Design fica aqui na Praia da Graciosa e em Araguaína, no bairro Anhanguera. Então esse tema, ele é muito abrangente, porque fala no espaço onde você nasceu, onde você viveu, onde as vidas são geradas e transformadas. Então é nesse ambiente onde há as primeiras emoções, os relacionamentos familiares e quanto esse ambiente favorece ou desfavorece essa harmonia, que é a harmonia familiar e tudo, e nós vamos falar hoje um pouquinho dessa importância desse espaço, e nós estamos aqui com a arquiteta Daniela Torres. Olá, boa tarde. Até completando um pouco da sua fala, eu costumo dizer que a gente projeta palcos, né? A gente projeta palcos para que as pessoas possam realmente viver a história da vida delas, né? Sim. E a Daniela, por que Daniela Torres? Porque Daniela Torres, ela projeta para famílias, né, Daniela? Para famílias. Eu tenho uma grande felicidade de servir famílias, de projetar os lares, né? É para mim realmente uma coisa muito gratificante, eu amo. Pois é. E aí, sobre família, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão, assim, do que me marcou a minha infância, essa questão do ambiente da casa. Meu pai sempre foi um homem muito visionário. Uhum. E ele, inovador, audacioso, comerciante, muito comunicativo. Uhum. E ele teve 9 filhos. Então nossa casa era aquela casa grande, movimentada. E detalhe, todas as pessoas que passavam na minha cidade naquela época, que não fossem moradores da cidade, sabe onde ficavam? Na minha casa, que era também hotel. Sério? Que legal. Exato. Que legal. Então, assim, mas ele sempre ficou muito preocupado com essa questão do conhecimento, da informação para os filhos. Nós tínhamos, na época, uma estante bem grande na entrada da nossa casa, da sala de estar, naquele mobiliário feito de madeira, todo entalhado à mão. Na casa dos meus pais, na casa da minha mãe, até hoje é desse jeito. Tem uma arca, que chamava arca na época, a mesa de jantar, a cabeceira da cama dela é toda desse jeito, na madeira entalhada. E aí, detalhe, lá tinha livros de José de Alencar, Jorge, uma coleção completa. A Barça, né? A Barça nunca pode faltar, né? É desse jeito. Então, assim, e logo após esse ambiente da sala de estar, nós tínhamos a sala de jantar, aquela mesa enorme, porque tu imagina, só a filha era 9. E sempre acolhendo mais pessoas. Mais pessoas. E nesse ambiente de almoço e das refeições, era obrigatório que todos os filhos estivessem juntos. Olha que maravilha. É um momento assim que meu pai não abria mão. Não, isso é importantíssimo, de estar com os filhos ali. Só que tinha lembranças boas desse momento, mas tinha lembranças ruins também. Me conta as minhas também. Por quê? A minha mãe, ela era muito dura. Meu pai trabalhava muito e não tinha muito tempo assim pra gente. Mas assim, quando tinha era muito presente, era muito carinhoso. Certo. E era no horário do almoço que vinha a conversa da dona Val. Ela entregava vocês. Na hora do almoço. Na hora do almoço. E quantas vezes nós saímos do almoço para a salinha do castigo. Meu Deus. Era a hora que a coisa ia se acertar. É a hora que a família estava reunida, é a hora que ela ia falar que alguém desobedeceu, que alguém não fez não sei o quê, e ela com 9 filhos, sempre estressada. Sempre tinha um B.O. para contar, acho que nunca ficava sem nada, né? Que era muita criança. Às vezes também é meu pai, assim, muito... meu pai, eu acho que essa questão da estética, essa questão da decoração e um pouco de gostar da moda, acho que veio com meu pai. Meu pai sempre foi muito vaidoso. Olha que legal. Muito vaidoso. Daqueles que quando chegava alguém na nossa casa, ele já avisava pra mãe, neguinha, tá chegando visita. Significava que ela tinha que correr pro quarto e se arrumar
para receber a visita. Você falando assim agora, o meu pai também era muito vaidoso, né? Ele sempre fazia questão de estar bem arrumado, de camisa, muito perfumado. Meu pai e minha mãe tinham o hábito de passar o perfume para dormir. Olha que sempre, bacana. Então, agora você falando, eu me lembrei, tenho essa lembrança também. Meu pai sempre gostou de andar bem arrumado, sempre. E assim, então nossa casa, ela é uma casa assim, que a gente via muito aconchego, porque era aquela casa muito grande. Sim. Mas assim, e a gente convivia, usava muitos espaços, os almoços eram sempre em família junto, a gente tinha varanda grande, aliás, o quintal, né? O varanda quintal, é agora, antigamente era quintal. Quintal. Tinha alpendre. Tinha alpendre. As pessoas hoje acho que nem sabem o que é alpendre mais, não né? sabe. E tinha alpendre daqueles que tinha a muretinha, assim, a sim. muretinha ali. Nossa, eu lembro muito disso da casa dos meus avós, muito. E detalhe, ainda uma corda lá no final com um varal, para o varal da casa. Sim, de roupa. De roupa. Então assim, como nós éramos muito irmãos, então era um ambiente muito gostoso, muito acolhedor, e nós fomos muito felizes ali, e acho que dali que surgiu realmente essa minha vocação, incentivado pela vaidade do meu pai, sim, pela harmonia da casa e pela preocupação do meu pai com a estética da casa, com a função e conosco mesmo. Meu pai era tão vaidoso, do tipo carnaval. Ele pegava todos os filhos, colocava dentro do carro. Nós íamos para, às vezes, Miracema ou Guaraí, comprar roupa para passar o carnaval em Miracema. Para poder ficar todo mundo lindo, né? Aquela rica de menino. Coisa linda. Não, imagina tanta criança dentro do carro, né? E a festa? É desse jeito. E me conta um pouco sobre a tua experiência de casa, o que ela representou para você, qual a história que você tem na memória da sua casa? Então, na minha infância, nós moramos em 2 casas, né? Eu morei em uma casa até os meus 9 anos de idade. E depois dos 9 anos de idade, a gente morou em outra casa, né? A primeira casa, ela tinha um quintal muito grande, tinha um palmar maravilhoso. Meu pai ficou com essa casa até pouco tempo, pouco tempo assim, no tempo passa a gente nem percebe, né? Sim. Mas ele vendeu a casa lá, deve ter tido, acho que, sei lá, uns 3, 4 anos atrás. Mas ele manteve essa casa alugada, a gente tinha o maior carinho do mundo por ela. Eu cheguei a visitá-la, né, depois de grande, de adulto. Eu ficava, gente, essa casa parecia grande, agora ela tá tão pequenininha, porque quando a gente é criança, a gente tem uma outra percepção dos espaços, né? Sim, sim. Então, nós somos 3 irmãos, né? Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo, então era meu pai, minha mãe e nós 3, né? E assim, o meu avô, ele era carpinteiro, né? Então, todos esses móveis que hoje minha mãe tem em casa, mesmo não foi meu avô que fez, né? Acho que a mesa de jantar ainda é. A mesa de jantar e a arca talvez tenha sido meu avô que fez. Mas o meu pai quis manter essa mesma linha, né? Depois que meu avô faleceu já tem muito tempo, ele procurou outros marceneiros para fazer os móveis como meu avô fazia, né? Então isso para ele era muito importante. Nós temos em casa, minha mãe tem em casa até hoje uma cadeirinha toda bonitinha, torneadinha também, que a gente usava quando era criança, né? Então a gente morou nessa primeira casa, eu sou de Minas, né, de Unai, a gente morou nessa primeira casa até os 9 anos, né, que era uma casa mais central na cidade, né? Aí meu pai, ele conseguiu comprar um outro lote de uma herança que ele recebeu da mãe dele e tudo, começou a construir essa casa, só que ela era um pouco mais afastada do centro. Só que hoje, assim, passados mais de 30 anos, a casa tá no centro da cidade, mas na época, há 30 anos atrás, né, a casa era muito longe, né? E na minha época a gente não tinha essa coisa de pai e mãe levar pra escola, né? A gente ia a pé pra escola, ia de bicicleta, se virava, né? Acordava cedo, eu com 9 anos, até menos de idade, ia sozinha pra escola, né? Então eu lembro muito que pra mim era muito sofrido, porque a casa ficou muito longe, ficava muito longe da escola, tinha que andar mais. Mas hoje eu vejo que ela já tá dentro da cidade de novo, né? Porque era uma percepção minha como criança, né? Sim. E essa casa que meu pai, uma casa, não foi ele que construiu, né? Mas a outra casa ele construiu. E é uma casa muito boa, minha mãe mora nela até hoje, né? Bacana. E o meu pai, ele fez várias coisas diferentes nessa casa que na época ninguém entendia, que hoje está todo mundo usando. Tem pedra natural na fachada, a cozinha é arredondada, que está todo mundo agora fazendo móveis, projetos orgânicos, arredondados. A cozinha da casa da minha mãe, ela tem uma parede que é toda redonda, o armário todo curvo.
Nossa, então, que meu bacana. pai, ele influenciou muito no projeto, né? Na época foi até engenheiro que fez, não foi arquiteto, que não tinha, né, na cidade. Então, mas ele influenciou muito. Então, uma planta de uma casa assim super diferente, super legal, e minha mãe mora nela até hoje. Que legal, tu falando aí de mobiliário de casa, né? É bem interessante, assim, o valor de certos mobiliários. Eu falo sempre assim, nós comercializamos móveis e Sim. decoração, né? Mas eu falo, gente, tem coisas que a casa tem que contar história, Não, né? a casa da minha mãe é uma casa de história. É. É impressionante, né? Às vezes, até no início da faculdade, eu falava, mãe, vamos mudar isso, não tá usando isso mais. Sim. Né? Eu imagino, adolescente, É, quer mudar tudo quer e mudar tudo. descartar tudo, né? E hoje a gente vê a importância de você ter essas peças dentro de casa, e, né? assim, e tudo lembra muito meu pai. Né? É impossível a gente chegar lá e não lembrar dele, porque é a história do pai dele, é a história da vida dele, sabe? Sim, então sim. os móveis são todos lá intactos, são coisas muito boas. Então a importância de investir em coisas que realmente são duráveis, são resistentes, são de qualidade, né? Que aquilo ali vai meio que absorvendo a história da família, vai carregando junto com a família. Sim, sim. Isso é verdade. Eu sempre falo, guarda as coisas que era da avó, da alguém que você amou muito, porque Sim. isso vai contar história para os seus filhos, para os seus netos, né? Com certeza, com certeza. E comprar coisas boas, porque vai ter realmente essas mobiliárias, essas peças que as pessoas não Sim, desfazem, porque conta história, né? É um trabalho constante que eu faço de educação dos clientes com relação a isso, sabe? Eu falo pra ele, gente, caro é aquilo que não te atende, é Sim. aquilo que você vai ter que fazer de novo, é aquilo que não resolveu o seu problema, Sim. sabe? Isso pra tudo na vida, né? Pra tudo. Aí se o negócio vai resolver seu problema, vai ter funcionalidade, não tem mágica, Sim. né? Um bom projeto tem o seu valor, uma boa entrega de projeto, uma boa entrega de atendimento, ela tem o seu valor, né? Um bom mobiliário, ele tem o seu valor, então ele tem o design, ele tem a história, tem o material, tem tudo, né? Então as pessoas, elas precisam aprender a valorizar o que é durável, o que é de qualidade, né? Em detrimento ao que é descartável, o que é feito de qualquer jeito, o que é feito em série, em commodity, sabe? Então acho que a gente tem que aprender a valorizar o que é exclusivo. Sim. Né? E até a questão o que se conecta com a gente. E até a questão da sustentabilidade, Com né, certeza, Dani? porque, gente, pra onde que vai? Você usando coisas descartáveis, vai pro lixo e esse lixo vai gerar o quê? Né? Isso é verdade. Então, assim, eu já tive casos de clientes que às vezes compraram móveis que realmente não tiveram o desempenho que eles esperavam. Sim, né? sim. Porque acabou por uma tomada de decisão de fazer um investimento um pouco menor. Naquele momento, né? E teve que trocar. Então, assim, Sim. isso pra mim que é caro. Você pagar por uma coisa. Quando a gente fala de imobiliário, até o barato é caro. Sim. Quando a gente fala de obra de casa, até o barato é caro. Isso é verdade. Né? Então não existe coisa barata. Né? Então tudo é muito difícil, é muito sofrido, é muito batalhado. Então, na medida eu até aconselho as pessoas, faz aos poucos, não tenha pressa, mas faz bem feito, faz uma vez só. Pra não ter que ficar trocando. E passando raiva, olhando pra aquele negócio, aquela perna daquela cadeira que tá torta, aquela mesa que já não tá legal, sabe? Sim. E detalhe, o mobiliário é um produto da casa que você usa de fato, né? Usa. Então não é como um piso, né? Como revestimento. Então, assim, ele usa e ele deve ser bem assertivo em termos de como a família usa os espaços, né? Com certeza. Então, essa escolha, ela é muito importante, essa decisão de compra, né? E eu sempre oriento muito os meus clientes. Às vezes eles me perguntam, o que você acha? O que você escolheria? O que você faria? Você faria assim? Faria assado? Como que você ia fazer? Eu falei, gente, eu que tenho que fazer essa pergunta, né? Que eu provoco o cliente a olhar pra dentro, olhar pra rotina dele, né? Pra ver o que faz sentido pra ele. Sim, né? sim. Eu, nesse processo, sou um mero instrumento de viabilização do que faz sentido pra ele. Não faz sentido eu ficar falando pra ele, faz assim, faz assado, porque eu gosto assim, porque na minha casa eu faria assim. Sim, né? sim. Eu tenho que provocar ele a ver o que pra ele faz sentido, né? Tirar ele dessa onda do modismo, tirar ele dessa onda de fazer a casa pros outros, sabe? De fazer a casa pra ele, de fazer a casa pra família dele, pras pessoas que ele ama, pras pessoas que ele recebe.
acima de tudo, né? Isso é verdade. Fora de modismo, fora de querer fazer para aparecer para A ou para aparecer para B, fazer para ele, fazer para a vivência dele, para ser palco das histórias dele. Sim, verdade. Isso você, quando projeta e quando mobília, e quando você cria uma casa com muito mais identidade. Com certeza. Né? E todo mundo que chega na sua casa vai saber se existiu essa coerência ou não. Correto? E assim, eu sou totalmente desprendida de vaidade, né? Eu não tenho pretensão nenhuma que alguém chegue na casa de um cliente meu e fale, nossa, esse projeto é a cara da Daniela Torres, sabe? Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que a pessoa chegue na casa do meu cliente e fale, nossa, essa casa ficou a sua cara. Sim, sim. Essa casa tá muito parecida com você, sabe? Lógico que eu tenho as minhas preferências pessoais, é inegável, né? Mas, gente, casa é casa, sabe? Casa não é comércio, casa é o lar, é onde você escolheu para viver com a sua família, é o núcleo familiar. É o principal núcleo social da pessoa é a casa, é a família, é onde tudo começa, dali que expande. Sim. Né? Então, eu gosto muito desse conceito de projetar de dentro para fora, sabe? Da escala do usuário. Mesmo quando eu vou fazer arquitetura, sabe? Eu sempre gosto de pensar a casa de dentro para fora, do layout para fora, da vivência para fora, do que a pessoa vai fazer dentro da casa, sabe? Sim. A estética da fachada e tudo é super importante também. Mas eu acho que a gente tem que dar privilégio de dentro para fora. Porque é ali, dentro da casa, no mobiliário, que as pessoas vão viver as suas histórias. Verdade. E qual foi, assim, as dificuldades que você encontrou, assim, no início da carreira como profissional de arquitetura, assim, qual foi o maior desafio diante da importância que é que você realiza sonhos, né? E as pessoas confiam em você para realizar o sonho delas. Então a casa é algo muito esperado. Não tem essa pessoa de todas as classes sociais. A casa é um sonho. É um sonho. Não tem jeito, né? Todo mundo sonha com a casa, todo mundo gera muita expectativa com relação à casa, né? E eu tive o privilégio do início da minha carreira, né, de como recém-formada, eu trabalhar em lojas de mobiliário, né? Trabalhei em lojas de mobiliário, trabalhei em lojas de revestimento. Jura? Você não sabia? Não, disso eu não sabia. Mentira. Mas não foi no Empório Design. Não, nem foi. Olha só que bacana. Eu trabalhei em Brasília, numa loja de móveis corporativos, na Marelli. E em Anápolis, eu trabalhei na Porto Belo Shop, fui gerente da loja e tudo mais. Ai, que bacana, que legal. Então, assim, eu até no início, né, quando surgiu essa oportunidade, eu me senti frustrada, porque ninguém faz faculdade de arquitetura para ser vendedora, né? Mas foi uma oportunidade que caiu no meu colo. A minha irmã, na época, um recorte de classificado de jornal, acho que nem existe isso mais. Ela achou uma vaga de arquiteto em Brasília, onde ela morava, na loja, na Marelli, mandou para mim esse recorte, eu mandei o currículo, fiz a entrevista, passei e fui trabalhar. Né? Bacana. Então, assim, isso me deu uma bagagem muito grande, né? Porque a gente, infelizmente, na universidade que eu fiz, foi uma universidade pública, a gente não tem nada de design de interiores. Muito pelo contrário. É muito marginalizado, é muito criticado, sabe? É muito banalizado, né? Então, a minha formação era que o design de interiores era escolher sofá, cortina e tapete, fim, né? Nossa. Hoje, no escritório, o trabalho de interiores que a gente desenvolve, Gleiciane, é muito mais complicado que um projeto de arquitetura. Mas é muito, muito. Não sei se você já teve acesso a projetos do nosso escritório, detalhe executivo. Mas, assim, é muito. Você tem que pensar no acabamento do interruptor. O mood board é muito bem elaborado. Esse mood board a porta. Qual que é a porta? Qual que é as texturas? O puxador da porta, a dobradiça da porta. É muita coisa. A nossa especificação realmente leva a sério a palavra especificação, e no específico, né? No nosso projeto não sai nada especificado no genérico. Definir, ou similar não existe. É o fulano da marca tal, do tamanho tal, da cor tal, dananã. Então é tudo muito especificado e muito acordado com o cliente. A gente apresenta, vai dando as opções, ele vai escolhendo com a gente, e a gente entrega tudo isso no caderno executivo, né? Então, eu comecei já trabalhando com interiores, eu vi que não era nada daquilo que eu tinha aprendido na faculdade, sabe? E que é muito mais complicado, é extremamente difícil uma pessoa executar uma obra sem projeto de interiores, sem um projeto de iluminação, de revestimento, que seja. É muito complicado, né? Então, trabalhando, eu tive que começar primeiro a me educar
a entender que o projeto de interiores era muito além do que eu tinha recebido na formação, né? E o aprimoramento constante do olhar. Não tem jeito, né? A criação, ela vem do nosso repertório. Então, a gente tem que ser muito observador em todos os lugares que a gente vá, todos os livros que a gente lê, todos os filmes que a gente assiste, né? Porque sempre tem um cenário, sempre tem uma coisa diferente, né? Eu já fiz um quarto de bebê com a inspiração que eu peguei de um bar na Croácia, sabe? Era uma coisa, tipo, nada a ver. Não que você vê uma coisa e vai fazer igual, mas é um elemento que eu vi nesse bar da Croácia, que ia no piso, no teto, a gente trouxe para um quartinho de bebê, sabe? Então, tudo que a gente vê gera repertório, sabe? Sim. É então, muito estudo, pesquisa, é muito estudo. Fica muito antenado ao que tem no mercado. E hoje em dia também eu percebo assim que existe muitas possibilidades, né? De você personalizar uma casa, né? E o que acontece? Hoje em dia as pessoas, né, os profissionais assim que às vezes estão começando na carreira, então até todos nós, a gente também, às vezes é muito viciado em fazer pesquisa na internet, né? Aí o que vem acontecendo? Acho que as coisas estão ficando tudo muito igual, né? Igual trendzinho de TikTok. Uma pessoa tá fazendo uma dancinha, todo mundo tá fazendo. Tá fazendo uma música, todo mundo tá fazendo, né? Então, eu sempre procuro buscar inspirações fora desse mundo da internet para tentar trazer coisas diferentes pro meu cliente, sabe? Para sair daquela caixinha de que tá todo mundo fazendo tudo igual. Perfeito. E o que você acha que diferencia uma casa de um lar, um projeto de uma casa de um lar? Eu acho que vira lá quando a pessoa faz para ela e não faz para os outros, né? Porque, infelizmente, a vaidade do ser humano, muitas vezes a pessoa faz a casa para os outros, né? Faz a casa pensando em se mostrar para outra pessoa e não em vivenciar a casa, né? Então é muito importante que a pessoa ela olhe para dentro dela mesma, consiga enxergar o que para ela faz sentido, né? E o aconchego vem daí, né? É exatamente a próxima pergunta quais são os elementos da arquitetura que você acha que leva realmente a aconchego para um lar? O aconchego, ele está muito ligado aos sentidos. Aconchego e ser funcional, né? A gente precisa achar são muitas variantes. São muitas variantes, né? É muita coisa que a gente tem que organizar ali dentro do projeto. Ele tem que ser aconchegante, ele tem que ser funcional, ele tem que ser viável financeiramente. Sim. Né? Porque cada cliente tem uma realidade diferente, né? Tem que ter boa manutenção, que o cliente sempre espera. Isso daí manutenção daria um outro podcast, sabe? Porque as pessoas, elas têm um conceito que casa não tem manutenção. Eu falei, gente, cabelo a gente corta, unha a gente corta, comer a gente come todo dia. A gente precisa de manutenção, sua casa não vai precisar. Mas daí é um outro assunto, sabe? Então, eu acho que tudo aquilo que te toca aos sentidos, traz aconchego, né? Então vai ser um toque de um tecido, de um tapete, uma textura na parede, né? Hoje a gente tem usado muita textura de pedras naturais que traz assim um resultado incrível. Tanto e é engraçado, ele tá muito em alta, né? E um elemento tão básico que já foi tão utilizado e tão maravilhoso, então, né? Então assim, quando a gente traz essas texturas, principalmente coisas que remetem à natureza, sabe? A madeira, a pedra, o verde, sabe? Tudo isso muito alinhado com o que a pessoa faz sentido para a pessoa. Eu acho que daí que vem o aconchego, sabe? Imóveis e coisas que as pessoas possam usar, porque tem coisa mais chata do que você ter um sofá que não pode sentar, que a criança não pode sentar, que a criança não pode comer uma pipoca, sabe? Então as pessoas às vezes elas ficam fazendo a casa com muita cara de showroom e depois nem elas mesmas aproveitam a casa, elas ficam com dó de sujar, de fazer isso, de fazer aquilo. Gente, sujou, lava, não tem beleza, isso é verdade, sabe? Porque as pessoas às vezes acham que ela bota um negócio ali que não tem manutenção e precisa fazer manutenção. Não, e eu percebo isso sobre até o jantar. Antigamente, assim, hoje ainda fazem também, né? Algumas pessoas fazem. O jantar, antigamente existia o jantar exclusivo e o jantar da varanda gourmet. Hoje, praticamente, assim, eles estão abolindo o jantar social e mantendo só o da varanda gourmet, né? Às vezes, eu falo, não, essa mesa aqui da sala de jantar é só pra ficar bonita, eu nunca vou nem usar. Essa sala aqui é só pra ficar bonita, eu nunca vou nem usar. Sim. Eu já escutei isso várias vezes, sabe? E eu sempre provoco o meu cliente a fazer coisas que ele vá usar. Sim, né? sim. A gente está fazendo uma reforma numa casa que a cliente comprou
ali na 41, é uma casa, o Habits dela é de 2015, né? Então é uma casa aí de 10, 15 anos provavelmente. Uma casa muito bem construída, com ambientes muito amplos, sabe? Muito bem estruturada, mas é um labirinto, né? É um labirinto. A gente estava terminando, não tinha nem projeto da casa, né? Nós estávamos terminando de passar um levantamento ali. Eu falei, gente, pra que tanta cômodo? Pra que tanto corredor, né? Aquelas áreas tanto cômodo, inútil, tanto né? Labirinto, sabe? Sala disso, sala daquilo. E assim, faz muito mais sentido você deixar a casa espaços integrada, mais amplos, né? Porque o que acontece? Você consegue conviver com a família, porque você vai ficar cada um trancado naquele cômodozinho, então que é cômodo que ninguém usa. E é exatamente sobre isso que eu te pergunto, sobre a interação. O que no projeto faz a diferença na interação da família dentro do espaço? É exatamente isso. A integração. Né? Com certeza, né? A integração é possibilitar. Às vezes o pai está ali elaborando um jantar, está tendo aquele contato visual com o filho que está brincando, com a esposa que está vendo um filme, então está ali junto, sabe? Então eu acho que a integração é peça fundamental, né, para a gente ter realmente essa convivência da família, para não ficar cada um trancado no seu quadradinho, tirar a televisão de quarto de criança. Sim. Aí, a maioria dos meus clientes não colocam, sabe? Que bacana, né? Isso é importante, né? Não colocam televisão nos quartos. Às vezes tem vários casais também que não colocam televisão no quarto, né? Eu acho isso incrível. Não, mas incrível. Isso é legal, até porque nos tempos de hoje que as crianças são muito conectadas, todo mundo quer. Então, isso é uma forma da família, quando estar junto, assim, estar de fato, não né? Ter televisão e ter o celular, né? Teve algum projeto assim que algum depoimento de algum cliente que você promoveu através da arquitetura, essa conexão da família através dos ambientes, assim, que tu falou, uau, assim, valeu a pena? Nossa, com certeza, com certeza. Né? A gente tem realmente vários feedbacks, assim, maravilhosos dos nossos clientes, sabe? E assim, o nosso trabalho como profissional, como arquiteto, é apresentar esse universo maravilhoso, grandioso da arquitetura e do design. Sim. Né? Porque às vezes o cliente está fazendo a primeira casa, ele nem sabe o que ele pode ter na casa dele, o que ele pode ter acesso, né? E quão bonito pode ficar o ambiente dele. Sim, né? sim. Então a gente começa apresentando para o cliente aquele universo de possibilidades que ele nem sabia que existia. Sim, sabe? sim. E depois que ele está com tudo ali pronto, ele fica assim maravilhado, que ele não tinha noção que ele poderia ter acesso a tanta comodidade, a tanta beleza dentro da casa dele, sabe? Sim. Então, assim... Porque eles acham que isso vai ter um valor financeiro tão grande e não muda, às vezes, né? Não. O valor, o mesmo tijolo, investimento... O mesmo tijolo que constrói feio, constrói bonito, né? E o projeto faz toda a diferença. E às vezes as pessoas negligenciam muito essa fase de projeto, né? Sim. Querem fazer um projeto muito acelerado, com pouco prazo. E isso não dá tempo nem para o cliente amadurecer o que ele quer para a vida dele. Exato. Sabe? Às vezes eu faço perguntas simples, né, para o cliente e ele não sabe dar resposta. Sabe? Às vezes eu pergunto para o cliente, você quer ter uma cozinha separada, um gourmet, então tudo na cozinha junto, a pessoa não sabe, ela não parou para pensar sobre isso. Sim. Ela não parou para observar a casa dele, né? Eu sempre provoco os meus clientes a observarem o ambiente que eles estão hoje, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que incomoda, para a gente resolver esses erros na próxima casa. Sim. Sabe? Lógico, se é uma coisa que eu não achei que ficou legal e tudo, eu não vou expor no portfólio, mas a pessoa tá feliz, isso para mim é o mais importante. Quando você inicia o projeto, qual a sua maior fonte de inspiração? O cliente. A vida do cliente. Com toda certeza. Quando a gente trabalha no residencial, o meu cliente é a minha primeira fonte de inspiração. Não tem a menor dúvida, sabe? Eu procuro saber quem é ele. Briefing assim. É um briefing minucioso. Assim, bem minucioso, sabe? Eu procuro saber um pouco da rotina dele, sabe? Da intimidade dele. O que ele gosta, como que ele trabalha, que sensações para ele é importante, né? Sim. Porque assim, cada pessoa tem as prioridades dela. Cada pessoa é um mundo particular, né? E às vezes as pessoas acham que às vezes bom gosto é questão de poder aquisitivo e não é. Sabe? Porque já tive vários clientes, né, que não tinham condições de investir muito na execução de um projeto, mas eles
faziam questão de ter o melhor, então foi fazendo aos poucos, como eles conseguiam, mas não saiu do projeto, não saiu daquilo que eles queriam, daquilo que eles sonhavam, sabe? E às vezes outros clientes que têm muito mais poder aquisitivo não faz questão de nada, sabe? Então é muito do que faz sentido para a pessoa e cabe a mim captar aquilo que faz sentido para ela, sabe? Então o meu cliente é sempre a minha primeira fonte de inspiração. E eu fico pensando assim, Dani, que para projetar uma casa tem toda essa complexidade. Eu tiro aqui através do nosso CRM, nós estamos melhorando o nosso CRM e dentro do CRM tem o briefing, né? Tem o briefing, tem perguntas para a gente entender melhor qual é a necessidade do cliente. Principalmente aqueles clientes que vêm de redes sociais, que vêm de WhatsApp, que você não sabe de que mundo ele pertence, quais são seus valores, quais são seus objetivos. Por exemplo, falar, gostei dessa poltrona, qual o preço? Tá, qual o preço? Mas assim, onde você quer colocar essa poltrona? Qual a cor que você gostaria? E às vezes as pessoas são muito imediatistas. Não, só quero saber o preço. Não, exato. Falei, não, peraí, vamos entender um pouquinho. Se de repente vai fazer... Não é só sobre não. Se vai fazer sentido você comprar ou não essa poltrona. Com certeza. Então, se nós não tivermos, assim, esse briefing, nós vamos, às vezes, até assustar o cliente, colocar um preço que talvez ele nem está disposto a pagar, ou, de repente, ele vai comprar algo que não vai satisfazer depois, porque não vai compor com o contexto do espaço dele. Parte daquele contexto sim, dele, sim. Né? Então, como o briefing é importante, como você se colocar no lugar do outro, como você se preocupar com o cliente, né? Empatia é fundamental, sabe? Lógico que a gente tem 1 milhão de ideias mirabolantes, coisas assim maravilhosas, né? Mas a gente pensa também na execução, nossa mão de obra ainda precisa melhorar muito aqui na nossa região, sabe? Sim. Então a gente precisa entregar qualidade acima de tudo, né? Então a gente acaba, às vezes, dando uma filtrada nas ideias por questões de viabilidade mesmo, sim, sabe? execução, né? De execução, que a gente ainda sofre um pouquinho. Eu ainda falo o seguinte sobre essa questão de entrega, de briefing, é que nós ficamos muito realizados, nós aqui na Empório Design, quando fizemos uma entrega do qual o cliente se apaixona, sabe? Porque se o cliente não se apaixonar, eu falo, traga de volta. Eu não me importo. O cliente veio com um profissional de arquitetura, foi especificado, foi lá para casa dele, gostou naquele momento, chegou lá, ele não ficou feliz com o resultado. Não era o que ele esperava. Traz de volta para a loja. Porque pra gente é muito natural. A gente consegue ver um espaço e imaginar ele pronto. O cliente é muito leigo, ele tem uma visão espacial diferente. Diferente, E assim, eu sempre falo pro cliente, dou muita liberdade para ele. Eu falo assim, olha, eu não fico chateada se você falar, não gostei disso, não gostei daquilo, ajuste daquilo. Isso para mim não é problema nenhum. A gente tem uma característica lá no escritório de ser muito paciente com o cliente, sabe? De entender muito esse processo dele de tomada de decisão, né? Então, a gente tem muita empatia nesse sentido, sabe? Sim. Que a gente quer... A nossa prioridade é o cliente feliz. Sim. Né? Aqui... A gente não quer finalizar um projeto porque o cliente... eu não tô com vergonha de pedir para mudar isso, aquilo, eu vou ficar chateada. Aí ele pega aquele projeto, bota debaixo do braço, dentro da gaveta e deixa para lá. Né? E a gente tem, graças a Deus, um histórico da maioria dos nossos projetos fielmente executados. Aqui também nós da Empório Design, isso é premissa básica, satisfazer o cliente. E se não satisfazer, pode devolver, a gente substitui, troca e faz o que for preciso, porque uma vez o cliente satisfeito, e sabe que não é um investimento para a vida, né? É algo que ele sonhou, esperou tanto por aquele momento, então nós temos essa preocupação também. E o que você me fala sobre a arquitetura da cidade, sobre essas próximas gerações de arquitetos que estão vindo aí? Que você acha eu percebo assim, nós da Empório Design, como a gente faz parte da história do design de interiores aqui do Tocantins, estamos há 18 anos. Né? Então Quando eu cheguei aqui há 11 não, gente, há 13 anos atrás, a gente tinha uma história. Sim, nós fomos precursores de muita coisa, desde núcleo de decoração, de mostras e projetos sociais que envolvendo estudante de arquitetura. Mas aí o que acontece? Nós chegamos aqui, montamos a loja no momento onde estavam feitas as primeiras casas definitivas, casas grandes. Depois esse público, algumas pessoas mudaram
para o apartamento. Aham. A cidade começou a verticalizar, alguns foram para o apartamento. Depois eles já saíram do apartamento e foram para o condomínio. E detalhe, agora nós estamos numa fase muito interessante. Temos muito cliente da seguinte forma: foram para o condomínio numa big de uma casa, toda linda, maravilhosa, bem estruturada, e chegou os netos. Agora precisa fazer um novo projeto para atender a casa com os netos. É verdade. Porque como você já está aqui há 18 anos, né, então você vai vendo as gerações se desenvolverem, né, dos clientes, né? Sim. Às vezes você atendeu uma cliente que na época não tinha filhos, hoje já tem netos, né? Então é muito legal a gente acompanhar esse crescimento, essa evolução dos nossos clientes, né? Já tive cliente assim que eu já fiz projeto de 2, 3 casas, sabe? É muito bom assim ver a pessoa crescendo, a pessoa evoluindo, a pessoa indo para uma casa melhor, para um apartamento melhor, né? E respondendo a sua pergunta, né, que eu vejo aqui da arquitetura aqui de Palmas, a nossa cidade tem muito ainda o que crescer, né? Sim. Muito. A gente não precisa ir muito longe para ver o quanto o nosso mercado ainda tem potencial. Sim, Né? Isso é Tanto verdade. em todas as áreas da construção civil. Hoje a gente é muito bem servido, abastecido por diversas áreas. Antigamente ia comprar tudo fora, né? Hoje a gente consegue ter tudo Aqui, que você acha isso é em verdade. São Paulo, você consegue ter aqui em Palmas, sabe? Isso é verdade. Sem precisar buscar fora, né? Então acho que isso foi uma evolução muito grande. Eu sempre luto pra pessoa consumir na cidade, pra pessoa comprar na cidade, pra deixar o dinheiro aqui circular. Porque não faz sentido a pessoa vir na cidade, trabalhar aqui, o dinheiro dele mora aqui e não deixa o dinheiro aqui. Não, gente, tem que deixar o dinheiro aqui. Dinheiro circula, o dinheiro vai para açougue, vai para o supermercado, vai para os funcionários, vai para... É o fluxo, né? Isso então, é verdade. assim, eu sou muito procurada, assediada por fornecedores do Brasil inteiro, do Paraná, de São Paulo, Rio de Janeiro. Eu vendo móvel, eu vendo telha, eu vendo granito. Gente, mas pra quê? Que eu vou lá pedir um granito de São Paulo, se eu tenho uma excelente marmoraria aqui em Palmas, sabe? Que consegue o produto que eu quiser, a chapa que eu quiser, sabe? Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente consegue atender as nossas obras, sabe? Então, isso vai aumentando a régua, vai aumentando a qualidade do trabalho que os arquitetos entregam, sabe? E essa nova geração de arquitetos, eles entram com uma vantagem muito grande, que é muito mais fácil das pessoas conhecerem o trabalho deles. Eles não precisam ter projetos executados, eles não precisam ter quem indique eles, né? Porque eles fazem um projeto, uma imagem eletrônica, demonstra a ideia, o conceito que ele gosta, né? Espalha isso para o mundo, e isso, em dado momento, vai conectar com alguém e vai começar a girar a rede dele, sabe? Sim, isso é verdade. Na minha época que eu comecei, isso era feito com revista, publicação, caríssimo, sabe? Né? Não tinha maquete eletrônica, eu comecei fazendo desenho à mão, sabe? Hoje, lógico, eu já estou adepta a essas tecnologias, redes sociais, né? Maquetes eletrônicas e tudo, mas para quem está começando, isso ajuda demais. Se a pessoa tiver força de vontade, tiver dedicação, tiver bom gosto, fazer as coisas com qualidade, ela consegue... Estiver comprometido mesmo com o cliente, né? Em saber ouvir, né? Que eu acho que é fundamental. E outra coisa que é muito importante, a entrega no design de projetos de interiores não é só a imagem, não é só a maquete. Né? Tem muita tomada de decisão, tem muita especificação em cima disso, né? Então tem que vir junto com um comprometimento técnico de fazer a entrega completa. Né? Porque senão não tem marketing, não tem maquete, não tem rede social que sustente um trabalho que é mal feito. Sabe? Não existe propaganda. O cliente começa a executar aquilo lá e dá tudo errado porque não tem embasamento técnico, não tem conhecimento técnico, sabe? Não se mantém, né? Não, eu hoje com 41 anos, eu aprendo todos os dias. Todo dia tem coisa nova que eu não sabia, que eu não conhecia, sabe? Então a gente sempre tem que estar estudando, sempre estar inovando, sempre tem que estar procurando novas tecnologias, coisas diferentes. Trocar muita bola com o fornecedor, que eu acho isso fundamental, sabe? A gente aprende muito com quem está ali na linha de frente executando, fornecendo, sabe? Então, conhecer o produto que você indica é fundamental, né? Eu aprendo com colega, aprendo com pedreiro, com mestre de obra, com todo mundo, sabe? Acho que todo conhecimento é válido, cada um tem seu ponto de vista acerca de cada coisa, sabe? Então é estudar.
Gente, ó, foi um prazer grande demais estar aqui. Conversamos muito, né? Mas é inspiradora. Gente, muito obrigado, Dani. Essa Janela tá arrasando, viu? Porque ela começou aqui do início ao fim, não deu uma gaguejada, não gravou de novo. Ela tá... Estamos aprendendo. Do Jornal das 8 aí que tá arrasando, viu? Gente, ó, foi um prazer estar aqui com a arquiteta Daniela Torres nessa tarde agradabilíssima. E, Dani, qual a mensagem que você conclui com o nosso tema dos nossos 18 anos? Lar, vidas e conexões. Uma frase que determina isso dentro da tua área de atuação. O que é isso? Eu falo um pouquinho, né? Tem que resumir numa frase mesmo. Mas eu acho assim, de tudo que eu falei aqui, é a pessoa, ela ter o olhar pra dentro, sabe? Ela pensar na casa dela a partir do núcleo familiar dela, sabe? De dentro pra fora, né? Pensando nas vivências deles. Realmente pensar no que faz sentido para cada família, né? Que Sim. O arquiteto, na minha visão, né, da forma que eu trabalho e conduzo o meu trabalho, ele é um mero instrumento viabilizador dos desejos do cliente. Show! É isso aí. Ó, compartilha, curte, inscreva-se no nosso canal. Manda pergunta também, tá? Depois. Vai ser um prazer responder vocês. A gente vai terminar aqui, mas a gente vai continuar conversando, com certeza. Tchau, gente.